Segundo informações de jornalista, volante Maicon pode estar muito próximo de um acerto com o Timão. A derrota para o São Paulo na tarde do último domingo fez o Corinthians perder todos os clássicos do Campeonato Paulista 2022. E o Timão conheceu seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians já sabe quem será o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil 2022. Como todos nós sabemos, o futebol nessa temporada 2022 está com seu calendário bem apertado. Corinthians, por exemplo, vários campeonatos, tudo bem, já fomos infelizmente eliminados no Campeonato Paulista, mas a partir de agora, próximo mês que está entrando, o mês de abril, Corinthians terá várias competições para iniciar, e dentre elas, Libertadores da América, que está sendo uma das mais aguardadas por nós, torcedores, e o Corinthians também tem compromisso de terceira fase de Copa do Brasil, destacando que o Timão não participou das duas primeiras fases, porque conseguiu se classificar para a Libertadores da América, mas agora já chegamos também no momento da terceira fase da Copa do Brasil. O calendário nessa temporada, como eu disse a vocês, está bastante apertado, porque nesse ano teremos Copa do Mundo. A Copa do Mundo acontecerá no mês de dezembro, então até novembro todos os campeonatos já têm que estar encerrados, para que sim os jogadores iniciem a preparação para a Copa do Mundo que acontecerá no Catar. Como eu disse a vocês, o Timão não participou das duas primeiras fases, mas entra agora na terceira fase da Copa do Brasil. Terceira fase que, aliás, o Corinthians foi eliminado na temporada passada. Só que na temporada passada, como o Timão não havia ido para a Libertadores, o Corinthians participou das duas primeiras. Foi eliminado na terceira, o que acabou sendo o maior vexame do Corinthians nessa competição nacional. Em sorteio realizado na tarde de ontem na CBF, o Corinthians conheceu o seu adversário dessa terceira fase. E trata-se da Portuguesa do Rio de Janeiro. Portuguesa do Rio de Janeiro, que já vem sendo tratada aí como uma zebra da competição, que até esse momento eliminou o CRB e também o Sampaio Corrêa nas duas primeiras fases em que disputou. Na minha opinião, o Corinthians necessita se preparar muito para essa Copa do Brasil, principalmente pelo vexame que deu no ano passado, pelo vexame que deu na temporada passada. Conforme eu já disse a vocês, o Corinthians foi eliminado apenas na terceira fase da competição. Naquele período foi eliminado pelo Atlético Goianiense. O Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2-0 dentro da Neoquímica Arena e depois foi até Goiânia e acabou empatando em 0-0. Infelizmente terminou eliminado da competição. Naquele período o Silvinho havia acabado de assumir o comando técnico do Corinthians. O Timão não vence a Copa do Brasil desde o ano de 2009, quando foi campeão, quando tinha Ronaldo Fenômeno, o William na zaga, Dentinho. Então uma equipe que honestamente já faz muito tempo, o Ronaldo mesmo já faz muito tempo que parou de jogar futebol. Então o Corinthians necessita voltar também a ser protagonista na Copa do Brasil. Além do mais, a Copa do Brasil paga um dinheiro excelente. O Corinthians, que está afundado em dívidas, precisa arrecadar, então também tem que prestar atenção. Para se ter noção, no ano passado, somente pelo título, a CBF pagou para o campeão mais de 60 milhões de reais. E a competição nesse ano, os valores das premiações tendem a aumentar. Então, vamos torcer para que o Corinthians se prepare bem e consiga fazer uma excelente Copa do Brasil. E a derrota do Timão para o São Paulo na tarde do último domingo, além de ter sido bastante frustrante pelo fato do Corinthians ter sido eliminado do Campeonato Paulista na semifinal, isso também trouxe à tona uma terrível marca. O Timão terminou o Campeonato Paulista de 2022 perdendo todos os clássicos. É isso mesmo, o Corinthians perdeu todos os clássicos que disputou no Campeonato Paulista de 2022. O Timão começou o Campeonato Paulista trazendo muitas expectativas, mas também muitas dúvidas relacionadas ao treinador Silvinho, que foi mantido pela diretoria no final do ano passado, iniciou a pré-temporada
e começou o Campeonato Paulista comandando o Timão. Após 3 jogos, o Silvinho foi demitido. Ele foi demitido justamente no primeiro clássico que o Corinthians fez nessa temporada de 2022. Dia 2 de fevereiro, o Corinthians recebeu o Santos na Neoquímica Arena e acabou perdendo por 2-1 de virada. Então, naquele dia, o Corinthians conhecia sua primeira derrota em clássicos da temporada de 2022. No dia 5 de março, sob o comando do novo treinador, foi a vez do Corinthians encarar o São Paulo no Morumbi. Aquele jogo marcou a estreia do treinador Vitor Pereira e naquele dia o Corinthians infelizmente perdeu por 1-0. Aquele jogo em que o Timão tomou um gol com menos de 1 minuto, até que teve um certo volume, criou chance, mas não conseguiu empatar. Aquele jogo também ficou marcado pelo atraso e fortes chuvas que aconteceram no estádio do Morumbi. Então nesse dia o Corinthians passou a conhecer a sua segunda derrota em clássicos nessa temporada de 2022. Dia 17 de março foi a vez do Timão visitar o Palmeiras no Allianz Parque. E esse clássico foi tido, aliás, com muitas expectativas entre nós, torcedores, pois o Timão havia acabado de golear a Ponte Preta por 5-0, então todos nós ficamos bastante animados para esse jogo. Mas infelizmente o Corinthians foi até o Allianz Parque e acabou perdendo por 2-1 para o Palmeiras e conhecendo a sua terceira derrota em clássicos nessa temporada de 2022. Então, tendo enfrentado os 3 rivais, os 3 maiores rivais do estado de São Paulo, o Corinthians havia perdido todos os jogos e foi para a semifinal do Campeonato Paulista, que aconteceu na tarde do último domingo, dia 27 de março, na expectativa de vencer o seu primeiro clássico de 2022 e avançar para a final do Paulistão. Mas deu tudo errado, conforme todos nós sabemos. O Corinthians foi até o Morumbi e infelizmente perdeu novamente para o São Paulo por 2-1, foi eliminado do Paulistão e encerrou a sua participação nessa competição, perdendo todos os clássicos que disputou. Na minha opinião, é extremamente inaceitável ver o Corinthians, com todo o seu tamanho, com toda a sua história, perder todos os clássicos desse Paulistão de 2022. Tudo bem que o Corinthians ainda está num reinício de trabalho. Por quê? Porque começou o Paulistão sob o comando do Silvinho, que foi demitido no terceiro jogo, na derrota do primeiro clássico. Trouxe um treinador novo que está tentando implantar uma nova metodologia de trabalho, ainda é o início, mas pela história que o Corinthians tem, pelo peso que essa camisa tem, é inaceitável o Corinthians ter perdido todos os clássicos. Volto a dizer, o Corinthians tem grandes jogadores, Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William, Paulinho, Cássio, Fagner, jogadores em formação, João Vitor, Mosquito, Adson. É inaceitável um clube da grandeza do Corinthians perder todos os clássicos no Campeonato Paulista. Não foi perder um, empatar o outro, não, perdeu mesmo, realmente todos. Perdeu para o Santos, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Palmeiras e perdeu para o São Paulo de novo. Então, nesse momento, alguns jogadores, mesmo sendo craques, já foram de seleção, precisam começar a repensar os seus trabalhos. Será que realmente estão se dedicando? Apoio da torcida nunca faltou e nunca faltará. Então, honestamente, esses jogadores precisam se policiar para perceberem o que está acontecendo, para que essa marca que o Corinthians teve nunca mais volte a acontecer. Segundo informações de jornalista, volante Maicon pode estar muito próximo de um acerto com o Timão. Nação, todos nós estamos na expectativa de chegada de reforços, jogadores que cheguem e comecem a suprir algumas necessidades que o Corinthians tem hoje dentro de campo, principalmente após a eliminação para o São Paulo na tarde do último domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Mesmo que o Corinthians tendo grandes jogadores, está muito nítido que alguns setores do campo necessitam da chegada de reforços, principalmente a lateral esquerda e também a parte de volante, um volante marcador que chegue para roubar bolas e dê mais liberdade para jogadores como Paulinho e Renato Augusto. Paulinho, infelizmente, não tem conseguido desenvolver um bom futebol,
principalmente após a chegada do novo treinador Vitor Pereira. Como também todos nós estamos sabendo, a diretoria do Corinthians não para em relação a jogadores que se tornem oportunidades de mercado. E sabemos que muitos jogadores deixaram a Ucrânia no mês passado devido à guerra que está acontecendo por lá. O Corinthians já conseguiu se acertar com um jogador que veio do futebol ucraniano, que é o atacante Júnior Moraes, e também todos nós estamos sabendo do total interesse que o Corinthians está no volante Maicon. O Maicon foi um dos primeiros que o Corinthians procurou, fazendo uma proposta para ele, para que ele volte para o Corinthians, se tornando um dos jogadores, peças-chave no time do novo treinador Vitor Pereira. O Maicon no início sinalizou que queria permanecer na Europa, mas após alguns dias, vendo as dificuldades de encontrar algum clube por lá, ele acabou dizendo sim para o Corinthians, sinalizou de forma positiva. Algo que ajudou também é que a FIFA liberou os jogadores que estavam no futebol ucraniano para assinarem até o meio do ano, mas para o Corinthians até o meio do ano não era negócio, e o Timão enviou uma proposta em papel timbrado para o Shakhtar, pedindo o Maicon até o final do ano, e foi aí que as coisas travaram. Mas parece que começaram a caminhar. Pelas informações que foram trazidas pelo jornalista Jorge Nicola, o Maicon e o Corinthians tiveram um avanço muito grande em relação ao Shakhtar, dizendo que o Shakhtar já começou a sinalizar de forma positiva para o Corinthians e que nos próximos dias poderemos ter notícias boas em relação ao Maicon com o Timão. Para nós que somos torcedores, temos que torcer para que tudo realmente dê certo e que o Corinthians consiga realmente repatriar o Maicon de volta até o final dessa temporada. A minha opinião quanto a isso é a seguinte: primeiramente, ontem até surgiram algumas notícias de que o Corinthians poderia estar tentando o Souza, de 33 anos. Honestamente, seria um baita de um erro o Corinthians tentar o Souza, seria mais um jogador acima de 30 anos chegando no Corinthians. Então, sinceramente, eu prefiro 1.000.000 de vezes que o Corinthians espere o Maicon. Tem alguns dias ainda, até o dia 12 de abril, para que isso se resolva. O Shakhtar quer vender o Maicon. Não vai conseguir vender. O jogador está livre. Nenhuma equipe vai querer comprar, a não ser que seja um valor mas muito, muito abaixo mesmo de que o atleta vale. Agora, o Maicon no Corinthians seria essencial. Um jogador de 24 anos ajudaria a equilibrar um pouco a questão da idade. E outra, é um setor que o Corinthians necessita. Hoje quem está jogando é o Duqueiroz. Muitas pessoas se preocupam que o Maicon é segundo volante. O Maicon nos últimos anos jogou mais como marcador na equipe do Shakhtar do que propriamente avançando. Então o Maicon está fazendo muito bem a função de primeiro volante, que é que o Corinthians precisa. Eu já disse por diversas vezes para vocês que o Maicon dentro do Timão é uma questão de necessidade. Então vale muito a pena a diretoria do Corinthians continuar insistindo no Maicon. Tomara mesmo que as coisas tenham avançado, avancem ainda mais e que o Corinthians consiga anunciar o Maicon o quanto antes possível. Honestamente, eu gostaria muito de ver o Maicon já pronto para estrear pelo Timão, já na Libertadores da América. E eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou falando que o Corinthians já se acertou com o Maicon. Estou repassando as notícias que foram trazidas pelo jornalista Jorge Nicola em seu canal do YouTube, e eu particularmente estou torcendo muito para que dê tudo certo entre o Maicon e o Timão. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Vocês confiam que o Timão vai conseguir fazer uma boa campanha nessa Copa do Brasil de 2022? E por que vocês acham que o Corinthians perdeu todos os clássicos no Campeonato Paulista 2022? E quanto ao volante Maicon, vocês estão confiantes que o Shakhtar vai liberar o Maicon para o Timão até o final dessa temporada? Deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!